Apesar de não ser a protagonista da história, é verdade que a deusa Atena é uma figura extremamente importante no universo de Saint Seiya. Não só por pertencer às divindades do Olimpo, mas porque é em torno dela que gira o núcleo da história. Seja no anime e mangá original, ou nos vários spin-offs, filmes e outras adaptações. E é por isso que a escolhemos para o nosso primeiro vídeo neste novo canal. Isto é, 22 fatos curiosos sobre a deusa Atena. Como todos sabemos, a deusa Atena retorna à Terra quando a próxima Guerra Santa está chegando. No entanto, há quem continue a acreditar que esse regresso ocorre exatamente a cada 243 anos, tempo que sabemos que decorreu desde a guerra em que Shion e Doku participaram até a que vimos no mangá original. Mas na realidade, a única coisa que se sabe é que esse retorno é de cerca de 200 anos, ou seja, passados 2 séculos desde a sua chegada anterior. O patriarca, por sua vez, começa a esperar pelo próximo nascimento, mas sem saber exatamente quando será. Continuando com o tema de sua reencarnação, tudo parece indicar que uma vez que Atena aparece como uma humana na Terra, suas memórias do Olimpo e de suas encarnações anteriores são completamente esquecidas, e ela deve esperar até que algum evento desencadeador em sua nova vida permita recuperá-los gradualmente. Podemos ver isso tanto nas canônicas Atena, Saori e Sasha de Next Dimension, quanto em outras versões oficiais, como a própria Sasha, mas de Lost Canvas, e Catleya no Darkwing. E para deixar de lado o que está relacionado ao seu nascimento, diferente do que vimos com outros deuses como Hades ou Poseidon, Atena não usa o corpo de um ser humano como receptáculo para renascer na Terra, mas decide fazer parte da humanidade ao transformar seu corpo, que em teoria está no Olimpo, no de uma pessoa comum, que, como mencionei antes, com o tempo recuperará suas memórias e tomará consciência de sua verdadeira identidade. Disse que Masami Kurumada originalmente não pensou em fazer de Atena uma encarnação da deusa do Olimpo, ou seja, não era sua intenção que pudéssemos vê-la como uma personagem individual, mas sim, ele queria que ela fosse uma espécie de essência que permitisse os seres humanos, ou nesse caso os cavaleiros, acreditar de uma maneira particular. Em outras palavras, serviria como uma espécie de gatilho para que, uma vez que os protagonistas se conectassem com Atena, conseguissem explodir seus cosmos. Agora, embora essa ideia tenha sido descartada, é provável que tenha sido adotada de alguma forma pela Toei Animation no final da batalha em Asgard, quando Seiya estabeleceu uma conexão semelhante com o deus daquelas terras congeladas, Odin. Como vimos em Next Dimension, é provável que o cabelo de Atena tenha a propriedade de conceder juventude eterna a quem o come, como aconteceu com Hecate fora do Templo da Lua. No entanto, não podemos ter 100% de certeza, pois também existe a possibilidade de que esse efeito tenha sido alcançado devido às próprias habilidades e conhecimentos de Hecate. Embora tenha pouco a ver com Saint Seiya, é interessante mencionar que a personagem Atena Asamiya do jogo de 1987, Atena, é inspirada em Saori Kido, que, como sabemos, foi criada por Masami Kurumada um ano antes do lançamento do referido videojogo. Não só o nome, mas também a cor do cabelo, com tons violeta, e o colar que usa à volta do pescoço são algumas das referências que podemos notar. E sim, a referida Atena Asamiya é a mesma que anos depois foi incluída no mundialmente famoso The King of Fighters. A primeira imagem que tivemos da mitológica Atena dentro de Saint Seiya não veio do autor Masami Kurumada, mas sim através da série animada desenvolvida pela Toei Animation, durante o combate no Templo de Capricórnio, onde através de um flashback observamos a divindade concedendo a lendária espada àquele que, em teoria, seria o antigo cavaleiro de Capricórnio. Agora, vemos uma cena semelhante no mangá Next Dimension, mas dessa vez no Templo de Sagitário, onde, como na série animada, a deusa dá uma arma ao antigo santo dourado desta constelação, que desta vez recebe a chamada Flecha da Deusa. Em repetidas ocasiões foi dito que o santo de Pégaso é aquele que sempre esteve ao lado de Atena, desde a Era do Mito. No entanto, esta afirmação foi principalmente apoiada pelo spin-off The Lost Canvas e não tanto pela história canônica, além do fato de que na saga de Hades, o próprio deus do submundo afirmou que no passado foi derrotado pelo Cavaleiro de Pégaso, elemento que o spin-off utilizou e expandiu da maneira também descrita. Uma vez que Next Dimension chegou ao ponto de incluir Sasha e seu passado com Tenma e Alone, é possível que a proximidade entre Atena e Pégaso desde a Era do Mito se torne algo canônico, que não seja apenas baseado em spin-offs.
Embora a personalidade de Athena em qualquer uma de suas encarnações seja geralmente a de alguém compassível e gentil, em The Lost Canvas temos uma Athena que também se mostrou um tanto implacável, pois como observamos no Gaiden número 11, correspondente a Gêmeos, alguns dos membros do exército de Ares foram ordenados a serem decapitados pela deusa da terra, o que nos lembra um pouco mais a versão dela na mitologia grega. Oficialmente foram mostrados 4 deuses considerados irmãos de Athena: Abel no terceiro dos filmes clássicos, Palas no spin-off Saint Seiya Omega, Apollo no filme Tenkai Hen Overture e Artemis, que também aparece nesta fita, bem como no mangá canônico Saint Seiya Next Dimension. Curiosamente, na frente de cada um deles, ela mostrou diferentes traços de sua personalidade, com Abel fingindo apreço e depois o traindo, com Palas sendo compassiva e sempre com a intenção de salvá-la e fazê-la ver a razão, com Apolo diretamente o ameaçando e finalmente com Artemis parecendo respeitosa e humilde, pedindo sua ajuda para salvar Seiya. Falando de Athena, Saori, é perfeitamente claro que em sua relação com os Santos de Bronze, eles estão, por assim dizer, subordinados a ela. No entanto, pouco pensamos que ao mesmo tempo, legalmente Saori se tornaria sobrinha ou mesmo irmã de Seiya e companhia, já que, como todos sabemos, esses últimos são filhos de Mitsumasa Kido, que é o avô adotivo da encarnação da caprichosa deusa. Como mencionei antes, parece que é necessário um evento desencadeador que permita a encarnação de Athena recuperar suas memórias e assimilar o seu papel de deusa. Para o caso de Saori Kido, é muito provável que o gatilho referido tenha sido a luz do escudo que a iluminou durante a batalha nas 12 casas, enquanto o cajado com Nikki estava ao seu lado, pois notamos que a partir de então, não só a atitude dela tem uma mudança drástica, mas também parece ter um melhor controle de seu cosmo. Considerando apenas os animes e filmes clássicos, Athena foi posta em perigo um total de 11 vezes, começando com o seu primeiro sequestro pelas mãos de Dócrates, seguindo outro sequestro pelas mãos de Jamian, a flecha atingida por Ptolemy, o teste em Asgard para evitar o derretimento do gelo, a prisão no Pilar Central por Poseidon, seu semi-suicídio com a adaga de ouro na saga de Hades, capítulo Santuário, e a prisão no vaso sagrado pelas mãos de Hypnos, bem como o sequestro por Eris, o estado de transe por Durval, o sono eterno de Abel e a tortura que ela recebeu na fita Os Guerreiros da Última Guerra Santa. Claramente mais um dos estereótipos criados pela Toei Animation no universo Saint Seiya. Athena Saori é a encarnação da deusa que até agora participou de mais guerras santas, pois não só enfrentou Hades e Poseidon no século XX, mas também esteve envolvida na guerra contra Hades, mas no século XVIII. Agora então, se formos além do cânone, Saori também teria participado das guerras contra Marte e Apso, assim como contra Palas e Saturno. Desde que ela era uma garotinha, ficou claro que ela gostava de lutar. E já que estamos falando de sua versão não canônica em Ômega, é curioso que neste anime Saori pareça quase adolescente, quando então sua idade está em torno de 30 anos, ao contrário do mangá original, onde Saori tem apenas 13 anos, mas sua aparência faz parecer uma adulta de pelo menos 18 anos. Agora, passando para a Athena Sasha, tanto a de Lost Canvas como a de Next Dimension, trata-se da primeira Athena conhecida nascida fora do santuário. No caso de Lost Canvas, só quando tinha 9 anos que Sasha chegou ao santuário, depois que Sísifo a encontrou. Quanto a Next Dimension, ao ponto que a história atualmente vai, onde Sasha já é uma adolescente, parece que ninguém no santuário, nem mesmo o Patriarca ou os Cavaleiros de Ouro, estão cientes da sua existência. Segundo a mitologia grega, a relação entre Hades e Athena é de tio e sobrinha, sendo esta a última filha de Zeus, que é irmão de Hades. No entanto, no spin-off Lost Canvas, as reencarnações de ambas as divindades, Sasha e Alone, curiosamente acabaram por ser irmãos. Ao contrário de Saori, Sasha em The Lost Canvas exibe melhor uso do cosmo e ainda tem noções de combate corpo a corpo, deixando claro que recebeu treinamento durante os 5 anos em que esteve no santuário antes do início da Guerra Santa, caso oposto à já mencionada Saori Kido, que retornou ao santuário aos 13 anos, apenas algumas semanas antes da guerra contra Poseidon e alguns meses antes da guerra contra Hades.
Falando agora da Athena do século XVI, ao contrário do que vimos com Saori e Sasha, que eram adolescentes quando enfrentaram suas respectivas guerras santas, essa Athena tinha cerca de 20 anos quando essa batalha ocorreu, o que a tornaria a deusa mais velha apresentada até agora. Claro, isso se não incluirmos a versão adulta de Saori em Saint Seiya Omega, que, como mencionei antes, já tinha cerca de 30 anos. Embora muitos pensem que a Athena do século XVI se chama Sendai, isso é um equívoco ao ouvir a versão japonesa, já que a palavra Sendai nesse idioma alude a algo anterior. Então, quando ouvimos que a chamam de Athena Sendai, não é que se refiram ao nome dela, mas que se refiram à Athena que era antes de Sasha, ou a Athena antecessora. Até agora, e espero não estar errado, vimos oficialmente 10 reencarnações da mitológica Athena. Saori Kido no anime e mangá clássico, assim como Saint Seiya Omega e Saint Sho. Sasha no spin-off The Lost Canvas e no canônico mangá Next Dimension. Do século XVI, Athena Sendai, também em Lost Canvas. Um par de Athenas sem nome também nessa história, uma do século XIII e outra do futuro. Athena Lost World, que poderia muito bem ser Saori, mas cujo nome nunca foi revelado no episódio G Assassin, assim como as gêmeas Tomoe e Yoshino, nesse mesmo spin-off, e finalmente Catleya Mikagami, no recente mangá Saint Seiya Darkwing. Em português, só houve uma dubladora que dera voz a Athena Saori, Letícia Quinto, tanto na dublagem da Gota Mágica como a da Alamo. Quanto a Athena Sasha, em Lost Canvas, sua voz foi dada por Luciana Baroli. Curiosamente, nesta mesma história, a voz da Athena do século XVI, antecessora de Sasha, ficou a cargo da mãe desta também dubladora, Rosa Maria Baroli. E até aqui, as 22 curiosidades da deusa Athena. Se você quer mais curiosidades de outros personagens de Saint Seiya e entende um pouco de espanhol, aqui está uma playlist do nosso canal principal nesse idioma. E se não, espere mais conteúdo totalmente em português nos próximos dias aqui neste canal. Para não perder nada, inscreva-se e ative as notificações. Sou seu amigo Cal. Até a próxima aqui no Star Hill, seu canal de Saint Seiya e anime em português.